hoje eu trouxe para vocês o resumão da terceira temporada do anime Tate no Yusha. O Naofumi e sua equipe derrotaram o espírito da tartaruga, que é uma das 4 feras guardiãs que protegem esse mundo e usam a energia de almas coletadas ao matar pessoas para parar o acontecimento das ondas. Com a sua morte, a Fênix, que é a próxima fera guardiã, deveria reviver imediatamente. Porém, como eles pegaram a energia de volta do Kyo, criou uma barreira que dá 3 meses e meio de intervalo até o retorno da Fênix. Assim, o Naofumi usará esse tempo para aumentar as defesas para sua terra e se preparar para derrotar a Fênix quando ela surgir. Além disso, quando enfrentaram o Kyo, a hora do sacrifício colocou uma maldição neles, e agora o Naofumi, a Raftalha e a Filó tiveram um grande decréscimo nos atributos. A rainha de Melromark, Mirelia, conta para o Naofumi que após ele ter teletransportado para outro mundo, aconteceu uma onda artificial que o Kyo criou, que os outros 3 heróis enfrentaram sozinhos, e após isso sumiram. Mas para enfrentar a Fênix é necessário ter os outros heróis para não falharem. A Mirelia não consegue contatar os heróis das armas vassalas deste mundo, que são chamados de os 7 heróis estelares, e só tem a localização do herói de cajado, que está em Melromark. Após isso, a Mirelia leva o Naofumi até o corpo do espírito da tartaruga que eles recuperaram e o Naofumi pega um pedaço para o seu escudo. Após isso, o Naofumi leva os equipamentos que usaram no outro mundo para o ferreiro Erhard arrumar, já que neste mundo não estão funcionando da mesma forma. Depois ele vai no mercador de escravos comprar mais escravos e descobre que a maioria já foi comprado por nobres para venderem em outras cidades depois que a rainha deu a ordem para levarem de volta todos os moradores que foram levados à força do vilarejo de Lorolona. Então o Naofumi compra todos os escravos que sobraram e descobre que podem ter mais moradores de Lorolona em Zeltoble. Ele vai para Zeltoble encontrar com o mercador de escravos que os leva em um leilão de escravos. A Raftalha percebe que os escravos de lá não são moradores de Lorolona, mas o mercador diz que há um de Lorolona na cidade, mas para comprá-lo precisará de muito dinheiro. Ele conta sobre a arena no subsolo, que ocorrem lutas sem regras, onde ele pode ganhar muito dinheiro ou apostando ou lutando. O Naofumi decide que irá ganhar dinheiro das duas formas para juntar bastante e recomprar os demi-humanos de Lorolona nos leilões. Assim, eles lutam várias vezes e muitos oponentes desistem, até que chega na luta final da temporada contra a Nadia. No meio da luta, a Nadia se transforma em uma orca e percebem que ela é uma demi-humana. A Raftalha a reconhece como Sadina. Sadina também reconhece a Raftalha, que conta que o Naofumi é o herói do escudo, e a Sadina percebe que ele está comprando os demi-humanos para o bem de todos eles. Então ela luta com eles e perde. Porém, o patrocinador não aceita a derrota e invalida o resultado da luta, os fazendo lutar de novo contra o novo desafiante, o palhaço assassino. Eles lutam e o palhaço alerta que se o Naofumi não for o herói que ninguém consiga derrotar, o outro mundo irá o destruir, e que já lutou o suficiente pelo qual ele foi pago, então ele desaparece e eles vencem a luta. O Naofumi é levado até onde tem escravos e lá reconhece o Fou, um demi-humano que participou de lutas compradas da arena para conseguir remédios para sua irmãzinha Atla, outra demi-humana ferida. O Fou pede para que o Naofumi compre ele e a sua irmã, e o Naofumi aceita. Então ele se aproxima da Atla e percebe que ela precisa de um remédio que ele tem para ser curada, e dá esse remédio para ela tomar por vários dias para ser curada. O Naofumi percebe que ainda precisam fortalecer as defesas de Lorolona, então ele vai para outro vilarejo falar sobre comércio e negócios, e enquanto ele está fora, ocorre um ataque ao vilarejo de Lorolona, para pegarem os demi-humanos de lá e venderem, mas o Fou aciona um sinalizador chamando o Naofumi, que aparece com a sua equipe e lutam com os invasores. Após isso, a Eclair percebe que há uma marca no líder dos invasores, de uma família que era devota aos 3 heróis, então eles não poderão executá-los, para não incomodar os nobres. Assim, Naofumi decide fazê-los de escravos no país de Siltveld, onde adoram o herói de escudo. Eles são mandados para um leilão e render uma grana para o vilarejo.
Após isso, o Foal diz que quer ficar mais forte para proteger a Atla e o Naofumi leva ele e a Sadina para resetar o nível deles para ficarem mais fortes com os buffs de herói do Naofumi. Neste momento, o herói do cajado vê a Atla e se interessa por ela, perguntando o nome dela e do Foal. A Atla percebe que a presença dele é muito semelhante à do Foal. Então a rainha conta que o nome do herói de cajado era Luz de Lança Arfalbre. Pelo bem da sua irmã, ele abandonou a sua nação e o seu nome, tornando-se um soldado comum de Melromarque e ganhando fama e glória. Ele usou seu intelecto e talento pelo bem da sua irmãzinha. Uma vez a sua irmã foi sequestrada e ele foi tomado por um profundo sentimento de vingança e derrotou um rei. Ela também diz que o herói de lança Motoyasu foi encontrado e pede o Naofumi para convencê-lo a lutar contra a Fênix. No dia seguinte, uma garotinha chamada Saine aparece no vilarejo e conta que é a palhaço assassina, mas o Naofumi não confia nela. Após isso, o Naofumi parte atrás do Motoyasu, que está em uma cidade tentando reencontrar as suas antigas companheiras. Ele tentou superar o Naofumi lutando contra o espírito da tartaruga, mas falhou e as suas companheiras o deixaram. O Naofumi encontra o Ren em uma taverna. A equipe do Ren morreu toda ao enfrentarem a tartaruga. O Naofumi chama o Ren para lutarem juntos contra a Fênix e ele topa, mas neste momento a Malte aparece e diz que ele não pode confiar no Naofumi e que ela não quer mais ficar com Motoyasu por não ser digno de ser um herói. Ela tenta fazer a cabeça do Ren, que fica sem saber em quem acreditar, e culpa o Naofumi pela sua equipe ter morrido. Mas o Naofumi diz que este mundo não é um jogo e ele falhou, não só como herói, mas como ser humano, por deixar os seus companheiros morrerem. O Ren fica com raiva, desfere um golpe em Naofumi que bloqueia e ele se teletransporta com a Malte, que diz para o Motoyasu, que também chegou na taverna, que não quer mais ficar com ele. O Motoyasu fica triste, mas ao ver a Filó cantando, ele se encanta por ela e decide que ele irá treinar para se preparar para a luta contra a Fênix. Ele também pede a mão da Filó em casamento para o Naofumi, mas ela não quer. Então eles fogem do Motoyasu e no caminho eles encontram uma dupla que tenta emboscá-los. O Naofumi os protege e a Saine chega para ajudar. Mesmo não confiando nela ainda, o Naofumi a leva para o vilarejo para comer. Lá ela conta que aqueles homens estavam trabalhando com os heróis que destruíram o seu mundo, e ela era uma portadora de arma vassala do mundo destruído. O Naofumi do seu mundo foi morto. Após isso, a Eclair conta para o Naofumi que quando o espírito da tartaruga estava andando, destruiu uma instalação deles que era uma colônia penal, e a maioria dos prisioneiros morreram, porém teve sobreviventes. Ela estava patrulhando as suas terras e ouviu que existia um grupo de bandidos ativos ultimamente, então o Naofumi decidiu ir atrás desses caras, procurando o seu líder. O Naofumi encontra o Motoyasu e o Ren lutando. Após o Ren fugir com a Malte, ela roubou todo o seu equipamento e o chamou de inútil. Ele foi perseguido e quando tentou se esconder na vila, os moradores estavam contra ele por não ter os protegidos do espírito da tartaruga. Assim ele foge e fica indignado por as coisas estarem dando errado para ele neste mundo, já que em sua vida fora desse mundo, ele jogava jogos semelhantes e se dava bem. Assim, ele é amaldiçoado pela ganância e se torna o líder dos bandidos. É quando Motoyasu o acha e eles lutam. O Naofumi também entra na luta e então a Eclair chega e quer lutar com Ren e fazê-lo voltar à consciência. Eles conseguem vencer e a Eclair acolhe o Ren para treinarem juntos. Todos vão para o vilarejo. É então que aparece uma mulher chamada Ratotili, com uma carta da rainha que diz que ela é uma alquimista que causou uns problemas e foi exilada, mas é talentosa o suficiente para desenvolver as terras. A Ratotili diz que foi exilada porque as pessoas não entendiam as suas pesquisas. Ela é especialista em monstros. Seu trabalho é modificá-los e torná-los mais fortes. O Naofumi aceita seus serviços, mas como não gosta que mintam para ele, ela terá que receber o selo dele de escravo. Além disso, eles recebem itens de Siltveld e lá tem um ovo de dragão. Do ovo nasce um dragão e a Windia o chama de Gaelion. O Gaelion come uma gema do núcleo de dragão imperial que o Naofumi pegou no mundo da Kizuna. Ele cresce rapidamente e voa para longe, pois ele foi tomado pela mente do dragão imperial, porque o núcleo dos dragões contém as suas mentes. Você pode usar esses núcleos para melhorar as habilidades ou herdar as suas memórias.
Como o dragão imperial volta, a Filó fica novamente sob os efeitos da maldição. Os seus pontos de experiências estão indo para o Gaelion. A Atla tenta segurar o fluxo desse poder, assim a Filó se sente um pouco melhor, e juntos vão atrás do Gaelion antes que o tempo da Filó se esgote. Eles chegam na toca do dragão, e a Windia usa seus poderes, pois ela usa magia no caminho das veias do dragão. Usa o poder das veias do dragão sob a terra para dar poder à magia dela. Se ela dominar, ela pode usar magia de coral e obstrutiva. Eles encontram o Gaelion e a Filó é tomada por inteiro pela maldição, perdendo o controle de si. O Gaelion a engole e se transforma, e todos precisam lutar contra ele. A Windia conta que o seu pai era o dragão que vivia nessas redondezas. Quando ela era criança, o seu pai a deixou aos cuidados do dragão para ele a protegê-la. Assim, ele criou ela. Ela pede para devolver o corpo do seu pai, que tem o mesmo nome e ainda está vivo, porém o dragão tenta acertá-la e o Ren a protege. O dragão se transforma no Imperador Dragão, pois as almas dele se misturaram. Todos lutam, mas o dragão fica muito forte. Então a Windia se lembra que o ponto fraco do dragão é a escama invertida. Eles conseguem então derrotá-lo e salvar a Filó e o Gaelion. A maldição da Filó é quebrada. Além disso, o Ren pede desculpas para a Windia por matar o seu pai dragão. Ela disse que já sabia que os aldeões tinham o manipulado, mas ainda não estava pronta para perdoá-lo, mas agora é grata por ele ter salvado 2 vezes a vida dela durante a jornada. Agora a Filó tem que upar de novo seu nível e vai junto com a Melt. Como a Melt está fora, a Eclair terá que governar o vilarejo. A Saine consegue dinheiro nas arenas do submundo e divide com Naofumi, e conta que tem um arqueiro lá que vence todas as disputas. Então Naofumi vai até lá e descobre que o Itsuki também está sendo enganado pela Malte, que falou que o Naofumi tinha comprado os escravos e os usava para ganhar dinheiro para si. O Ren tenta alertá-lo que ela está o enganando como fez com ele, mas ele não dá ouvidos. A Risha quer lutar com o Itsuki para ele ouvi-la porque ela sente que pode ajudá-lo agora, em retribuição por um dia ele ter salvado do desespero. Eles lutam e percebem que o Itsuki está com um arco amaldiçoado que a Malte deu para ele. Esse arco o domina pela raiva. É então que a Risha usa o arco do herói contra ele, mostrando que nem o arco está aceitando a sua justiça. Quando o Itsuki era criança, ele tinha o sonho de crescer e ser o herói que luta pela justiça e salvar muitas pessoas, mas ao longo que ele foi crescendo, ele ficou nível E na escola, se sentindo um fracasso. A Malte o usou para ganhar dinheiro para ela, o fazendo acreditar que era para salvar os escravos e o deixou cheio de dívidas. O Itsuki fica muito mal ao descobrir tudo isso e desmaia. Eles o levam para o vilarejo e o Naofumi concorda em ajudar a pagar as suas dívidas. Além disso, a Risha diz que quando isso tudo acabar, ela irá sair com ele numa jornada para melhorar o mundo. Paralelo a isso, a Sadina conta para o Naofumi que os pais da Raftalia foram o que deram sentido à sua vida, e se o Naofumi quiser casar com a Raftalia, ele precisa se preparar para cuidar dela. Após isso, o ferreiro Erhard levou o traje de sacerdotisa para a Raftalia. Mas quando a Sadina vê a Raftalia com ele, ela manda ela tirar o traje, pois usar essa roupa significa que ela está se declarando para suceder ao trono daquele país. Neste momento, aparecem inimigos atacando a Raftalia e dizendo que farão de tudo para impedir a Raftalia de assumir o trono. Todos lutam e, após derrotá-los, a Sadina conta que esses assassinos eram de Quitenlon. A Raftalia nasceu nessa família e é descendente do Imperador Celestial. Só a Imperatriz Celestial pode usar o traje e como Quintelon já tem um imperador, é como se estivesse declarando guerra pelo trono. No passado, o pai da Raftalia fugiu com a sua esposa para Lorolona por cansar das guerras pelo trono para saber quem seria o herdeiro. A família de Sadina serviu como guarda da família real por gerações, mas esse dia a Sadina abandonou a sua missão e seguiu eles para protegê-los. Após a Raftalia nascer, ela sempre esteve com ela, mas quando a primeira onda chegou, ela foi atacada e não conseguiu proteger os pais. E quando conseguiu voltar, os traficantes de escravos já tinham levado a Raftalia. A Sadina diz que os assassinos sempre estiveram vigiando a Raftalia. Então o Naofumi decide ir com Gaelion e a Windia conversar com o imperador para resolver a situação, já que a Raftalia disse que não quer o trono, e se não funcionar, irá destruí-los.
Paralelo a isso, o herói do cajado conversa com a Atla, que diz que o herói do escudo a salvou e se não fosse por ele, ela teria morrido numa cela de escravos, e ele fica surpreso, pois ele o via como um demônio do escudo. E agora você já está prontinho para a quarta temporada do anime. Se você gostou desse resumão, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a divulgar este conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!